Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Você sabe o que são os feromônios e como os usar no manejo de pragas? Siga com o especialista Tom Castro para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Eu sou o Ancidelton Castro, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado na UFV, fiz o mestrado e doutorado em entomologia também na UFV, e desde então iniciei minha carreira profissional, inicialmente na antiga Monsanto, né? Depois passando um pouco pela Bayer, e há cerca de 3 anos me juntei à Provive, que é uma startup focada em controle comportamental de pragas com a utilização de feromônios, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o uso dessas ferramentas, né? O uso de feromônios no manejo comportamental de pragas, principalmente pensando em grandes culturas, né? O feromônio ele já é uma realidade há muito tempo, principalmente com culturas de elevado valor agregado, né? Como pêssego, maçã, esses cultivos, vamos dizer, teoricamente nobres, né? Mas do ponto de vista de grandes culturas, como soja, milho e algodão, não tinha nada até então. Então a gente ingressou nesse mundo aí. Eu vou contar um pouco da história de como a gente conseguiu chegar até lá, né? Então hoje, basicamente, a gente vai cobrir esses tópicos. O que são os feromônios, qual é a inovação tecnológica que a Provive vem trazer para o mercado, né? E também, obviamente, como funciona esse manejo de Spodoptera frugipeda em grandes culturas, com a utilização do ferogênio líquido, né, que é o feromônio da Provive, tá certo? Bom, primeiro, então, o que são os feromônios, né, e como ele é utilizado na agricultura? Os feromônios, eles são uma secreção que é passada de um indivíduo da mesma espécie, e esse indivíduo vai responder de alguma forma, seja fisiológica ou comportamental, de uma forma particular, né? E especificamente os feromônios sexuais, eles são emitidos por uns indivíduos de um sexo, que vai causar algum comportamento no sexo oposto. No caso do feromônio sexual, ele vai causar atração do membro do indivíduo do sexo oposto e vai resultar no acasalamento, né? Então, é dessa maneira que funciona. Por exemplo, a Spodoptera frugipeda. A fêmea libera o feromônio sexual ali para atrair o macho para acasalamento, para cópula, certo? E como esses feromônios eles atuam, né? Eles têm uma parte importante na comunicação entre os insetos, né? Que é basicamente química. Então, como eu comentei, o feromônio sexual ele acaba guiando o macho em direção à fêmea para acasalar. Isso é muito comum na ordem Lepidoptera, né? Que são as mariposas, borboletas, né? E também tem os feromônios de agregação, né, que ele acaba influenciando ali na formação de um grupo, né, de muitos indivíduos de ambos os sexos, né, como podem notar nessas fotos de gafanhotos aí que a gente mostra. E é muito típico de besouros, gafanhotos, basicamente da ordem Coleoptera e Hemiptera, né? E uma curiosidade, o bombicol foi o primeiro feromônio descoberto lá em 1959, né? E é o primeiro que foi caracterizado quimicamente. Ele é o feromônio do bicho da seda, né? Então, só para uma curiosidade aí para o pessoal. E como os feromônios eles são utilizados na agricultura, né? Tem várias formas de utilização dos feromônios, né?
A maioria das pessoas tem muita familiaridade para os feromônios utilizados no monitoramento, né, que são aquelas armadilhas delta que o pessoal geralmente utiliza. Então, é basicamente para monitoramento. Tem também para controle de pragas, focado, por exemplo, naquele conceito de atrai e mata, né? Que o feromônio atrai e tem uma outra ferramenta que é inseticida para matar, né? E tem o nosso, que é focado principalmente na confusão sexual, o conceito que a gente chama. Nada mais é que a gente vai ter uma supressão do acasalamento, né? Reduzir os acasalamentos, os encontros entre os indivíduos da mesma espécie. Aí a gente nota aqui são áreas tratadas com feromônio nessa parte de baixo, onde a gente não captura nenhuma mariposa praticamente, comparado a uma área onde não foi utilizado feromônio algum, né? Então você vê que realmente contribui bastante para a redução da população da praga, né? Então, como que é o conceito, né? Como funciona basicamente essa ferramenta da Proviv? Como eu falei, basicamente confusão sexual que chama essa tecnologia, né? O feromônio, como a gente já comentou, ele é espécie específico, né? O macho, ele é atraído pelo feromônio da fêmea da mesma espécie. Então, a Proviv, ela sintetizou esse feromônio em escala, e quando a gente aplica esse feromônio no campo, nada mais é do que o próprio feromônio natural da fêmea, só que em concentrações mais elevadas. Você aplica isso no campo, essa figura aqui, ó, a gente coloca armadilhas deltas com feromônio dentro para simular uma fêmea, como se fosse uma super fêmea, para ter atração dos machos. Só que como tem esse feromônio aqui da Proviv, o ferogênio, na área, o macho acaba rodando aqui e não encontrando a fêmea para acasalar, e nem mesmo as armadilhas. O cenário é oposto quando a gente não tem o feromônio. Então a gente coloca as armadilhas aqui, coloca o atrativo alimentar ali para eles, que nada mais é do que, não é um atrativo alimentar, na verdade é o atrativo que é o feromônio sintético das armadilhas delta, né? Atrai os machos e então acaba ficando colado nos pisos, que são pisos colantes, tem uma cola nele. Então, quando você olha as armadilhas dessa área sem feromônio, tem muita mariposa colada neles, né? Bom, esse é o conceito do produto, tá certo? E isso vai muito em linha com o que a gente acredita que a maioria das pessoas já ouviu falar bastante, né? Que é o manejo integrado de pragas. A gente já viu bastante essa casinha, onde a maioria das pessoas tem muita familiaridade, basicamente com controle químico, né? Que é onde é um dos pilares do manejo integrado de pragas. E aí, um outro pilar é exatamente esse manejo comportamental, né? Que é onde entra os feromônios, né? E aí temos várias outras opções de controle, o controle biológico, controle cultural, genético, varietal, enfim, tudo isso compondo as ferramentas de controle, certo? E a vantagem disso é que é um controle não tóxico, seletivo e consegue fazer muito bem a parte de manejo da população, reduzindo a população da praga. Bom, então, como que a Proviv veio trazer uma inovação para a agricultura, né? Como é essa inovação? Basicamente, essa produção de feromônio em grande escala, né? A gente conseguiu produzir o feromônio em escala e também utilizar uma redução dos caminhos de síntese para poder viabilizar isso do ponto de vista financeiro para grandes culturas, né? Então, hoje a gente tem cerca de 8 feromônios produzidos, várias parcerias, um portfólio aí com bastante produtos em desenvolvimento. Algo que é importante enfatizar, né? Inclusive que a Proviv surgiu, foi com uma das fundadoras, ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2018, e uma dessas tecnologias que ganhou o Prêmio Nobel é exatamente essa que utiliza para poder fazer essa síntese do feromônio, né?
um dos caminhos. Então, é uma grande inovação que a Proviv vem trazer para o mercado. E outro ponto super importante, já trazendo um pouco para a prática, como é o manejo de Spodoptera, aqui a gente vai falar de um produto específico, né, que é para Spodoptera frugipeda, como é isso em grandes culturas, né? Então, a gente vem falar de um manejo ecológico e estratégico de pragas, né? Basicamente, você utiliza o feromônio como uma ferramenta preventiva de controle de pragas, né? Como que o feromônio ele vai impactar no seu manejo integrado, né? Basicamente, ele vai reduzir essa pressão de pragas, né? Então, reduzindo a pressão de pragas, você reduz também a aplicação de inseticida e ganha um fôlego operacional para tomar decisões. A gente sabe muito bem que o produtor, o agricultor, tem várias decisões para serem tomadas ao longo do dia, né, inclusive. Então, contribui muito para isso, para esse fôlego operacional, reduzindo a pressão da praga, reduzindo a aplicação de inseticida, né? E outro ponto muito importante é que aumenta também a biodiversidade, né? Principalmente contribuindo aí para aumento do número de inimigos naturais na área. E também o feromônio pode ser utilizado como uma ferramenta para manejo de resistências de insetos, né? Seja a inseticidas, seja a biotecnologias, né? Como o BT. Então, por que é isso, né? Porque exatamente você diminuindo a pressão de seleção, você diminui, retarda aí o desenvolvimento da resistência. E todos sabem que a lagarta do cartucho, né, Spodoptera frugipeda, ela é uma praga de importância mundial, eu diria, né? É um problema crescente cada vez mais, ganhando importância em algodão, em soja, milho já é muito conhecida, né? Mas realmente tem se tornado uma praga muito importante, inclusive em trigo, né? Também, em sorgo. Então, por que, né, que ela tem ganhado importância dessa forma? É uma praga que se adapta muito facilmente, tem várias gerações ao longo do ano, tem uma migração muito inesperada. A gente vários trabalhos fizemos que a Spodoptera estava na braquiária, por exemplo. Então, é uma praga prolífica, se alimenta aí de mais de 80 espécies vegetais, causa dano econômico considerável, né? 1,5 bilhões de dólares aí estimados com o gasto dessa praga. E também a gente sabe que já tem desenvolvido resistência a várias metodologias, a vários métodos de controle, né? Seja inseticida, seja BT, né? Bom, e aí a gente entra um pouco nos resultados desse produto a nível de campo, né? Para o algodão, a gente fez vários trabalhos de desenvolvimento de um posicionamento técnico, geração de valor, criação de valor, né? Então, a gente definiu um melhor posicionamento técnico que vai muito em linha com quando a praga está mais presente em cada cultura, né? No caso do algodão, inicia-se principalmente aí no início do reprodutivo, né? Que é B1. Então, nosso posicionamento técnico para algodão são 10 aplicações de feromônio, com intervalo de 7 a 10 dias, né, que é o prazo onde forma essa nuvem de feromônio na cultura, que para impedir os acasalamentos, tá? Então, a cada 7 a 10 dias, a gente recomenda um reforço, vamos dizer, aí, de feromônio na área. E aí a gente entra nos resultados propriamente dito, né? Então, forma essa nuvem de feromônio aqui, aí a gente vê que a cada 7 a 10 dias, aqui você tem a eficiência desse essa da nuvem, né? Chega a 85% aqui na primeira aplicação, depois vai passando ao longo do tempo, vai caindo essa eficiência, então você precisa de aplicar novamente para aumentar e vai caindo. E tem o próprio residual do produto faz com que lá no final ele tenha ainda cerca de 90%
de eficiência desse estabelecimento da nuvem e da eficácia, né? Então, por isso que nessa formulação é importante esse reforço. E a gente viu que reduz aquela captura de mariposas ali que eu falei que tem o comparativo, de 75% a 87% de redução de captura de mariposas quando você compara uma área tratada e não tratada com feromônio, né? E outro ponto super importante, essa redução, ela está diretamente ligado também com a redução de danos das estruturas reprodutivas, né? Então, se você tem de 75 a 87% de redução da captura de mariposa, você vai ter algo em torno de 16 a 38% de redução de estruturas reprodutivas, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, um exemplo, né? Que a média de mariposas capturadas ao longo dos estágios do algodão. A linha azul é uma linha onde a gente tem aplicação de feromônio, então você vê a linha super baixa aqui, a média de captura de mariposas. E aqui a linha cinza é onde a gente não tem aplicação do feromônio, né? Basicamente o manejo do agricultor, né? Sem feromônio. Então, isso aqui é uma região de alta pressão, uma área relativamente grande, 80 hectares, cada tratamento, vamos dizer assim. E nesse cenário aqui houve redução de 78%, quase 80% menos de Spodoptera frugipida, considerando aí o número acumulado de mariposas capturadas, né? E aqui a gente vê o menor dano, né, de estruturas reprodutivas. A área do agricultor, com um dano aqui médio de 1,2, 1,3 mais ou menos, e aqui a área com ferrugem, um dano menor em estruturas reprodutivas, cerca de 28%, quase 30% de redução de estruturas danificadas por planta em média, né? Isso nesse exemplo que a gente está mostrando aqui. Então, isso está diretamente ligado também à proteção da produtividade, né? Quanto menores estruturas danificadas você tem, vai refletir ali também em proteção da produtividade, né? E aí a gente passa um pouco para a soja agora. Na soja, o nosso posicionamento é este, basicamente iniciando as aplicações em V3 até V5, mais ou menos. Mesmo cenário, reaplicação, reentrada a 7, 10 dias. Mas nesse caso da soja, a gente precisa de um período um pouco menor de cobertura, então nosso posicionamento são 5 aplicações ao longo da cultura, né? Iniciando entre V3 e V5, mais ou menos. Aqui alguns resultados, né? Não quero que vocês fiquem olhando aqui esses pontinhos, mas a ideia, a linha vermelha é a linha onde você tem o manejo do agricultor, e a linha verde, a captura de mariposas em áreas tratadas com feromônio, né? Aí você tem áreas com biotecnologia, com intacta, áreas onde você tem somente RR. No final do dia, que eu quero destacar aqui, que a linha verde de captura de mariposas geralmente está bem abaixo da linha vermelha, que é onde a gente tem o manejo do agricultor, certo? Nesses cenários foram tratamentos, né, foram áreas de 30 a 100 hectares por tratamento, variando aí a tecnologia, 12 ensaios, né? Então, 12 áreas de soja, relativamente grande. E nesse cenário a gente observou uma redução de captura, em média aqui, de 69% de redução de captura de mariposas, né? E um outro parâmetro que a gente utilizou para a soja foi também avaliar a redução de lagartas, né? Nesse caso de Spodoptera, nas áreas. Então, em áreas de BT, tratadas com feromônio, a gente observou uma redução de 35% de redução de lagartas também. E aí, um outro cenário é a aplicação de feromônio em milho, né? Então, aqui o posicionamento é um pouco semelhante ao da soja, né?
São 5 aplicações também, de 7 a 10 dias esse intervalo. Só que no caso do milho, a gente inicia um pouco antes, que a gente sabe que em milho a Spodoptera ela já é uma praga muito importante desde o início do cultivo, né? Então, principalmente no início. Então, esse é o posicionamento. Inclusive, a gente vem trabalhando bastante para aprimorar, né? Melhor posicionar o produto em cada cultura. E aqui são dados de milho, mesmo jeitão do gráfico que eu comentei anteriormente. A linha vermelha é a linha onde a gente tem as capturas na área do agricultor, tá certo? E a linha verde é onde a gente tem as capturas nas áreas tratadas com feromônio, né? Também são áreas com tecnologia BT e outras com material híbridos convencionais, sem biotecnologia, áreas relativamente grandes, variando aí de 40 a 90 hectares por tratamento. Isso aqui é um geral de cerca de 16 ensaios no Brasil todo, tá? Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Minas. Então, tem uma miscelânea aí de regiões que a gente vem trabalhando. E nesse cenário, outro ponto importante aqui, basicamente eu quero mostrar esse ponto aqui, né? Onde a gente observa a redução de dano quando você compara áreas tratadas com feromônio com áreas não tratadas com feromônio, né? Então, a gente teve cerca de 13% de redução de danos foliares em áreas tratadas com feromônio. E isso aqui até é importante a gente falar, a gente vem analisando também outras áreas, né? Tem muitos ensaios em andamento, dados sendo analisados, então isso aqui realmente é uma prévia que eu quis trazer para vocês terem uma noção do que vem sendo feito para o manejo comportamental de Spodoptera em grandes culturas, tá? Bom, e aí a gente entra aqui no finalmente, né? De forma bem resumida, né? Como que o feromônio ele contribui para a agricultura, né? Como essa inovação contribui? Realmente o feromônio vem para ser uma ferramenta para agregar no manejo e nas ferramentas já disponíveis, né? Eu gosto sempre de falar que o feromônio ele não é o salvador da pátria, né? Ele sozinho não vai fazer nada, como nenhuma ferramenta sozinha vai fazer nada, né? Ela vai contribuir ali com alguma coisa até se perder, né? Seja um inseticida, seja uma tecnologia BT, se eu utilizar somente ela, provavelmente ela vai acabar sendo perdida, né? E o feromônio veio realmente para agregar, né? É uma ferramenta nova para manejo de Spodoptera frugipida nesse primeiro momento. Até reforçando, né? O feromônio, esse Ferogen Sprayfall que a gente fala, ele já é um produto comercial, tá? Ele já vem sendo utilizado principalmente no algodão. A gente teve um pré-lançamento esse ano, principalmente para os produtores de algodão, região de Mato Grosso, do Mato Grosso da Bahia. Então, realmente já é um produto comercial. Outro exemplo, né, de produto comercial que a gente tem é um dispensador, que é o feromônio também de Spodoptera, só que nesse cenário ele é um dispensador que você coloca no campo, também já é comercial no México, então tem outras possibilidades de produtos que já são comerciais, né? E, como eu disse, né, é uma abordagem um pouco diferente, baseada nesse conceito de confusão sexual, que nada mais é do que você interferir no comportamento natural da praga, né, no comportamento de acasalamento. O feromônio, ele simplesmente ele imita o feromônio natural da praga, então, só que em grandes quantidades ele acaba confundindo o macho, né? Ele acaba impedindo que o macho ele consiga, de fato, encontrar a fêmea para acasalar, né?
E realmente é uma tecnologia nova que amplia bastante aí o leque de possibilidades para controle de pragas de maneira geral, em grandes culturas, seja soja, milho, algodão, trigo, sorgo. Então, acho que é basicamente isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!